Estamos de volta com RN Acontece e o nosso entrevistado hoje é o secretário estadual de Tributação, André Horta. Secretário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana. Prazer estar aqui. Secretário, o governo federal lançou um plano de ajuda aos estados, mas com alguns pré-requisitos para poder ajudar. O que é exatamente esse plano, secretário? Primeiro que, ainda bem que está tendo agora assim, uma medida clara de como sair da crise, né? Primeiro anunciou o déficit ano passado de 19 milhões, o ministro anunciou uma banda que não se propunha a cumprir completamente o orçamento e não há uma outra forma de sair de crise se não for assim, porque em tempo de crise banco privado não empresta, que tem medo, né? Pode dinheiro não voltar, então o crédito público precisa mostrar as caras, então ele veio com esse plano aí, que é uma espécie de carência, né, entre 2 ou 4 anos, baseado nos requisitos que os estados teriam que cumprir, como, por exemplo, criar uma lei de responsabilidade fiscal estadual, como reduzir despesa corrente, apoiar a CPMF e criar um fundo de estabilização fiscal. Esse fundo já existe em Goiás. O que o governo federal quer é que esse fundo fique em todo o Brasil, porque aí reduz, né, o esforço do ente federal para a recuperação dos estados. Secretário, como é que seria a lei de responsabilidade fiscal estadual? Quem está nos assistindo em casa vê esse termo, essa expressão lei de responsabilidade fiscal, sempre fazendo referência ao gasto ou à relação de pessoal com a receita. Mas o que seria essa lei de responsabilidade fiscal do Estado? Existem itens bem específicos, que, por exemplo, o ente federal segue da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso da estadual, o Estado já segue alguns preceitos da federal. Só que, jogando para a lei estadual, todas as entidades que compõem o Estado, elas vão ter que seguir aqueles índices que hoje praticamente o executivo é mais obrigado, né, a segui-los. Então, tem uma abrangência um pouco maior, ele aperta um cinto de forma mais justa, mais firme, digamos assim, em relação às finanças estaduais, em relação aos gastos, né? Alguns estados, acho que uns 5 ou 6 estados já têm a LRF. Secretário, entre os pré-requisitos apresentados pelo governo federal para executar esse plano de ajuda aos estados, está aquela redução do incentivo dado pelos estados para as empresas. Aqui no Rio Grande do Norte é o caso do PROAD, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial. É possível, de fato, reduzir? O senhor não teme que essa redução possa afastar as empresas do estado potiguar, secretário? É impossível uma medida dessa natureza que não seja sistêmica. Claro, isso só pode funcionar se todos os estados fizerem ao mesmo tempo, que é a proposta do governo federal, né? Se algum estado fizer isso isoladamente, eu não sei como é que Goiás conseguiu, porque isoladamente você termina criando um ambiente de competição fiscal diminuída. Você fica com um ambiente mais inóspito, né, para a competitividade. Então, a ideia é que todos os estados aprovem suas leis e para entrar em vigor a partir de 2017. Então, todos reduziriam no mesmo patamar. A gente pode exemplificar com o PROAD, mas a proposta do governo federal é de todo e qualquer benefício existente. Se dá, por exemplo, um benefício de 80% no leite, ele cairia para 70%. Todos os benefícios? Todo e qualquer benefício. Então, isso vai atingir diretamente o cidadão, não é, secretário? A ideia do governo federal é que, naquele primeiro momento em que os estados fizeram um ajuste fiscal com o realinhamento das alíquotas, aquilo ali teve um caráter mais genérico. Agora, como vai reduzir benefício fiscal, seria uma ótica de redução de privilégios. Secretário, nesse cenário posto, CPMF resolve? Porque o governo federal tem apontado a CPMF como uma tábua de salvação da crise econômica. Resolve? Qual o reflexo para o Rio Grande do Norte? Olha, para o Brasil, para o governo federal, a CPMF é uma grande saída, né? Mas não é o caso para o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte resolve praticamente todos os seus problemas com ela. É um estado menor e, na proposta de divisão do deputado Júlio César, com metade pelo FPE o critério, metade pela população, isso aqui englobava o Rio Grande do Norte em 470 milhões no estado e 490 milhões para os municípios. O déficit do estado ano passado foi 650 milhões. Né? Então, isso praticamente resolve o déficit do estado. A gente rodava no macio, né, em relação a isso aí. Poderia até se voltar a pensar em investimento de novo, que hoje ninguém sonha mais fazer investimento em nenhum estado brasileiro, né? Isso é um sonho distante, até recuperar as finanças. Mas eu acredito que
como está sendo tomada essa medida, né, de forma sistêmica, porque está se dando o empréstimo, está se alongando as dívidas, ao mesmo tempo que se pede a contrapartida de que haja receita para se fazer isso, a capacidade de congregar forças agora é maior do que antes, sem dúvida. Secretário, como é que está a situação do Rio Grande do Norte? O senhor falou do empréstimo. A gente teria que receber, ou esperava receber, aqueles 850 milhões de reais do Banco do Brasil. Proinvest tem algo em torno superior a 600 milhões de reais. O senhor acredita que agora chega a partir desse pacto, vamos chamar assim, proposto pelo governo federal? Ano passado nós dependíamos única e exclusivamente da vontade do Tesouro, né? Agora, no final do mês de março, até o final do mês de março, o governo vai mandar um projeto de lei complementar. Então agora não é mais questão de vontade, vai legalizar um critério de concessão de crédito. O Rio Grande do Norte não vai alongar a dívida, porque a nossa dívida é muito pequena. Então a gente vai querer só a parte de crédito. A gente fica com total direito a crédito, porque a gente não vai alongar a dívida. Quem alongar não vai ter direito a crédito. Agora, nos primeiros 2 anos, pelo menos. Então, preenchendo os requisitos que estiverem na lei complementar, que a gente imagina mais ou menos quais sejam, nós temos direito legal à concessão do empréstimo. Então agora não é mais um exercício de vontade, como era no passado, que não houve, né? Essa vontade. Mas esse ano a gente já pode fazer uma exigência e se escorar na lei para poder exigi-la. O senhor acredita que esse empréstimo pode ser liberado ainda esse ano? Esse empréstimo? Do Banco do Brasil, no caso dos 850 milhões? Nós gostaríamos esse semestre. Secretário, falar sobre arrecadação. O senhor já estava no estúdio quando eu comentava sobre frustração de receita do Fundo de Participação dos Estados e dizia que não há como compensar com a arrecadação. Qual é a realidade da nossa arrecadação hoje, secretário? Muito bem. Nós não podíamos ter tido um ano de 2016 mais feliz em termos de arrecadação, né? Em janeiro a gente teve a maior arrecadação da história do Estado, agora batemos recorde, e em fevereiro um outro recorde, a terceira maior arrecadação em todos os tempos, só que ela é o maior crescimento desse governo, num mês só. Cresceu 0,24% real. A gente não estava nem anunciando mais crescimento real, a gente só estava anunciando nominal. Mas agora podemos anunciar que foi 0,24 real. É o primeiro crescimento real desse governo. Ano passado, aquele janeiro que teve crescimento real, foi uma distorção em relação a dezembro de 2013, que tinha havido adiantamento de receita, então isso terminou dificultando a base do cálculo. Então, assim, não há um começo mais promissor do que a gente poderia desejar para 2016. Estamos muito felizes, o FIS está muito feliz, né, com o resultado dos trabalhos nesse início de ano. Agora, como tu bem estava dizendo, já desde a matéria anterior, o Estado vive subsequentes frustrações de receita, porque a arrecadação própria não quer dizer superávit, né? Em janeiro, por exemplo, uma arrecadação da história do Estado, a frustração de receitas, somado a FPE e royalties, foi de 77 milhões. 9,6% de frustração de receitas em janeiro. Agora, em fevereiro, tivemos uma arrecadação excelente, no mês de fevereiro, e tivemos a frustração de 2,8% de receitas, 22 milhões de frustração do que a gente esperava, do que a gente orçou para receber. Some 77 com 22, estamos praticamente com 100 milhões de frustração no primeiro bimestre, né? Isso é um problema do Rio Grande do Norte? Não, isso é um problema dos estados brasileiros. Nós estamos até numa zona de conforto entre os grandes trabalhos nacionais, mas extremamente preocupante, como é extremamente preocupante a situação de todos os estados. Agora, a crise é isso, né? Crise é a gente botar a cabeça no lugar, encontrar a variável, encontrar os elementos objetivos, né? Subjetivos, ninguém tem dúvida disso, existe uma demanda reprimida muito grande no país, né? Esse dinheiro não vem para o mercado porque a confusão está muito grande, desde o ano passado. Não pensei, a gente conversou aqui algumas vezes ano passado, e eu não pensei que estivesse conversando aqui hoje sobre o mesmo clima que a gente estava conversando ano passado. Isso já foi além do ponto, eu gostaria que as cabeças ficassem no lugar e o país voltasse a prestar atenção na sua própria economia, porque coisas boas aconteceram ao longo do ano e a gente não pôde aproveitar. Acabou de acontecer essa semana, uma coisa ótima, né? Uma commodity, por exemplo, o Brasil viveu sua crise, em primeiro lugar, puxado pela crise das commodities, né? Petróleo, ferro, soja, tudo caiu de preço. Ferro, essa semana, subiu 20% de preço. Uma commodity extremamente importante para o mercado brasileiro, uma commodity que faz circular
outros setores da economia brasileira. Isso vai fazer, por exemplo, pode fazer o FPR reagir, porque isso influencia no IPI e no imposto de renda. Então, vamos ter esperança e vamos assentar a cabeça, prestar atenção na economia, porque isso é um país muito grande, de muitos recursos, e a gente tem como superar isso. Secretário Estadual de Tributação, André Horta, mais uma vez, muito obrigada por seus esclarecimentos, suas informações aqui no RN Acontece. Agradeço a você, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Boa tarde para você.